Olá, irmãos, boa noite, paz do Senhor. Glória a Deus por mais uma noite que o Senhor nos concede. Nós vamos iniciar mais um culto. Hoje à noite você buscar a presença de Deus. À noite você está conosco até o final, amém? Não deixe de assistir o culto até o final. Se você puder, compartilhe com seus amigos, para mais pessoas estarem assistindo conosco. Irmãos, é importante nós mantermos a fé, a perseverança e também entendermos, por mais que as dificuldades e as lutas venham, o Senhor está sempre presente, o Senhor quer o nosso melhor, o Senhor quer estar nos abençoando. Então faça a sua parte, abra o seu coração, apresenta a sua vida no altar do Senhor. Eu creio que o Senhor vai estar te abençoando nessa noite maravilhosa, amém? Eu vou ler um texto da palavra para o início desse culto, para você depois louvar o Senhor, agradecer o nome do Senhor, junto com a nossa irmã Rapinha e o Pedro, em nome de Jesus. Diz assim, em Provérbios capítulo 3, se você tem a sua palavra, do versículo 1 em diante. Provérbios capítulo 3, do versículo 1 em diante. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém? Glória a Deus, louvado é o Senhor. Sem dúvida que os ensinos, a palavra de Deus é a nossa direção. E que você, em nome de Jesus, busque na palavra de Deus a solução para aquilo que você necessita. Nós sabemos que as aflições e as dificuldades do dia a dia nos impulsionam a nós às vezes desanimarmos, desmotivarmos mesmo, mas Deus é maior e nos deixou a sua palavra. Então, reconhece o Senhor nos teus caminhos, reconhece que Deus está contigo e Ele vai estar te abençoando grandemente. Louvado é o nome do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor e eu quero que você, antes de nós louvarmos, que você curva a sua cabeça. Quero orar com você em nome de Jesus. Senhor meu Deus, no nome de Jesus Cristo, eu me apresento diante do Senhor. Tu sabes, ó Deus, da minha alegria de poder estar na tua casa, de poder estar orando com os teus filhos agora. Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos, o Senhor venha falar conosco, Pai, nessa noite. Abençoa, meu Deus, a vida de cada um que está nos assistindo. O Senhor, ó Pai, venha fortalecer aquele que está fraco. Meu Deus, tem misericórdia, porque se o Senhor não estiver agindo no nosso meio, nós não vamos alcançar, meu Deus, as vitórias que nós precisamos. Em nome de Jesus, eu peço a tua graça sobre a vida de cada um, Pai. Que esse culto seja um culto abençoado para cada um que estiver nos assistindo. É no nome de Jesus que eu oro, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor, engrandecer o nome do nosso Deus poderoso. Amém, glória a Deus. Cumprimentamos a amada igreja na paz do Senhor. Espero que todos estejam felizes com Jesus, porque eu estou. Amém? Vamos louvar a Deus. Posso ouvir a tua voz.
Aleluia, irmãos, é isso, né? Nós temos que viver como criança, ter o coração sincero, inocente, como o de uma criança. O reino dos céus, ele vai ser dominado, vai ser adquirido por pessoas que se tornarem, que se transformarem como uma criança. Quero louvar a Deus pela sua vida, pelos irmãos que têm assistido os cultos, não só os irmãos da igreja, que a gente tem visto que os irmãos da igreja têm sempre assistido, tem alguns que às vezes não assistem na hora, mas depois vê no YouTube. É importante você estar assistindo, porque a maneira que nós temos agora de cultuarmos é através dos cultos online. Eu louvar a Deus pela vida do Pedro, lá do São Gotardo, mas a Mônica, que sempre tem assistido conosco. Deus abençoe a vida deles, a vida de cada um dos irmãos, mas os irmãos estão distantes. E hoje eu estava falando ainda com a Mônica, ela disse que é uma maneira que eles têm de estar assistindo os cultos, é através desse culto online, que Deus abençoe grandemente a vida deles, de todos os irmãos que têm assistido. Eu creio que Deus, Ele está no controle da situação, no momento certo, na hora certa. Nós voltaremos novamente a estarmos presenciais aqui, na presença dos irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E a palavra de Deus, de maneira nenhuma ela fica presa, não é? De maneira nenhuma ela pode ficar quieta só no nosso coração, mas nós temos que falar também, nós temos que guardar a palavra no coração e também falar aquilo que nós sentimos, e através dos cultos online nós temos condições de falar, de dar uma palavra para os irmãos também. Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, você abra em 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler o versículo 57. É um versículo conhecido, não é? E assim, muito bem dito pelo apóstolo Paulo, e eu quero trazer uma palavra justamente em cima desse versículo, que fala assim, 1 Coríntios 15 e versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, tem dias que às vezes a gente imagina como que eu vou vencer esse dia. Às vezes também nós imaginamos como que eu vou vencer, tantas lutas que a gente passa. Mas eu vejo que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Coríntios, os irmãos da igreja de Corinto eram os irmãos muito espirituais, eram pessoas que tinha muitos dons, você pode ver pelo capítulo 12, nós vemos que o apóstolo Paulo fala do amor, no capítulo 13, não é? Ele fala mesmo sobre o corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, fala e chama cada um de nós de membros desse corpo. Então nós vemos que as igrejas, não era só de Corinto, mas todas as que nós vemos hoje em dia, todas as denominações, cada uma tem a sua espiritualidade, tem a sua maneira de crer, tem a sua maneira de agir dentro da igreja e também fora. E nós entendemos também que a sua grande maioria são pessoas muito bem intencionadas, que buscam estar levando uma palavra de vitória àqueles que estão juntos ali na caminhada. Então essa caminhada, ela não é pequena, ela é uma caminhada até certo ponto longa, não é? E o apóstolo Paulo estava falando aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, que é chamado o capítulo da ressurreição. Ele falava justamente dando uma expectativa, uma esperança para aqueles que estavam lendo aquela carta, de que aqueles que morreram em Cristo, aqueles que estavam em Cristo, de maneira nenhuma eles ficariam desamparados. Então é isso que a gente passa para os irmãos também. Irmãos, de maneira nenhuma nós ficaremos desamparados, porque o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor está sempre presente conosco, mas nós vemos que as vitórias elas são cada vez mais difíceis, cada vez mais escassas às vezes. Nós
às vezes nos sentimos, né, cansados de tanta coisa, cansados de tantas situações difíceis mesmo, mas o Senhor, Ele fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, eu creio que o Senhor nosso Deus, Ele é um Deus que pode tirar o nosso cansaço, essas dificuldades que nós enfrentamos, não é? Palavras desanimadoras, maneiras e situações que o inimigo muitas vezes nos coloca, e nós vemos o seguinte: como que eu vou vencer essa situação? Pois vem o apóstolo Paulo mostrando em tudo que nós podemos confiar de que o Senhor nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo nós vamos ter vitória. E ele falava, claro, da vitória sobre a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. Nós hoje passamos pela morte física, porque isso é bíblico. Quando Adão e Eva, eles desobedeceram ao Senhor e a sua palavra, nós vemos que isso foi dado por Ele como uma condição de castigo mesmo, porque o dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. O Senhor Deus deu essa palavra para Adão, e ele errou contra o Senhor, e veio sobre ele aquilo que a palavra de Deus tinha dito, porque a palavra do Senhor, ela não muda, ela não volta atrás. Então, o último inimigo a ser vencido é a morte. Não é? Nós vemos que a morte, essa morte física, ela um dia vai chegar para nós, mas, irmãos, nós temos dentro de nós um espírito que esse não morre, mas nós vemos o seguinte: que o Senhor um dia, Ele vai destruir totalmente a morte, ela vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, porque a morte é a consequência do pecado. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, é o pagamento por aquilo que nós fazemos de errado na presença do Senhor, é a morte. Mas também, irmãos, eu quero abrir os seus olhos, o seu entendimento nessa noite, para que você entenda o seguinte: que a morte, ela não é somente física. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente? E hoje à tarde ainda, nós conversarmos com um cristão, com um irmão, e ele dizia sobre isso, as pessoas estarem desanimadas, não é? Perdendo o contato, vamos dizer assim, com a igreja, e perdendo a espiritualidade, pois essa morte é a mais terrível que existe, é a morte espiritual. Isso é terrível mesmo, porque nós perdemos o contato com Deus quando nós morremos espiritualmente falando. Nós vemos dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor, alguns casos relatados que nós mostramos, não é? Porque o Senhor, Ele nos ensina dentro da palavra do Senhor, e algumas coisas nós vemos que é ensinado. Quando nós erramos contra o Senhor, a presença do Senhor sai de nós. Quem não lembra da história de Sansão? Não é? Sansão, ele foi um homem levantado numa época que não existia rei em Israel. Ele foi chamado para ser um juiz. Ele era nazireu de Deus. Ele nasceu já com essa promessa de que seria um homem abençoado, um homem diferenciado. A sua cabeça não passaria navalha, ele usaria o cabelo longo e nem ele tomaria bebida forte, de maneira nenhuma. Ele era homem de Deus, mas no dia em que ele confiou aquilo que era a sua força a uma mulher filistia, que era a Dalila, então o Senhor, a presença de Deus saiu da vida dele, e na morte dele, ele disse: Senhor, me dá mais um pouquinho do teu Espírito, somente agora. E a palavra de Deus fala que Sansão, ele matou mais pessoas no dia da sua morte do que o tempo que ele ficou em vida. Então nós cremos que o Senhor, irmãos, Ele é misericordioso, mas Ele é um Deus zeloso também.
Nós não temos que nos misturar com aquilo que não agrada o Senhor, não é? Nós não temos que estar sentando na roda dos escarnecedores, mas que a nossa vida esteja na presença de Deus, porque a graça de Deus está sobre a nossa vida, e quem nos dá a vitória é Jesus. Se eu e você tivermos sem a presença de Jesus, nós não vamos fazer e nem alcançar o que nós temos alcançado. Então você olha dentro da palavra do Senhor que Davi, quando ele pecou, quando ele errou, com Betseba, o Senhor, ele saiu, a presença de Deus saiu dele, E o Salmo 51, eu quero até ler algum pouquinho aqui do Salmo 51 para você ver que Davi, ele se arrependeu, e uma das coisas que ele ficava mais triste de não ter era a presença de Deus. Ele diz aqui, no capítulo 51, eu vou ler o versículo 10, 11 e 12, que fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me recuses da tua presença, e nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. É uma oração que ele fez sincera para com Deus, depois que Natã chegou até Davi e mostrou para ele o erro dele. E Davi, uma das coisas que ele mais tinha medo de perder, era a alegria, a presença de Deus, a salvação. Então nós somos agraciados pelo Senhor com a nossa salvação, com a vitória de Deus que o Senhor nos dá através de Jesus Cristo. E Davi, ele tinha essa salvação, ele tinha essa vida eterna, que ele tinha certeza que o Senhor tinha preparado para ele, e ele viu que por um momento de distração dele, na vida dele, ele estava ali para perder, a salvação, perder a alegria de ser servo de Deus. Irmãos, Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele sempre mostra isso para as pessoas. Nós temos que valorizar aquilo que Deus tem nos dado. O que tem acontecido muito é isso, Nós temos olhado e as pessoas não têm deixado que o Espírito Santo haja verdadeiramente nas suas vidas, e dessa forma vão perdendo contato com o Senhor, contato com Deus. O problema, irmãos, não é tudo que tem acontecido, distanciamento social, isolamento, mas o problema é o nosso distanciamento de Deus. Mas graças a Deus que tem nos dado vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo tem estado presente na minha e na sua vida, e para que a gente valorize, nós temos que estar agindo, compreendendo e principalmente praticando aquilo que nós aprendemos, porque aquilo que eu aprendo de maneira nenhuma pode ser tirado de dentro do meu coração. É da mesma forma como nós alimentamos, o alimento, quando nós comemos as vitaminas, os sais minerais, aquilo que é importante para o meu corpo, fica no meu corpo. Fica no meu corpo, isso serve de sustento para mim. Da mesma forma, a palavra de Deus, a graça de Deus, as vitórias que Deus tem te dado, é que te faz mais esperançoso, é que te faz uma pessoa mais consciente de que você foi lavado em remir do sangue do Senhor, e principalmente que você é um instrumento nas mãos desse Deus poderoso. Deus, ele te chama à luta, e te chama não para que você seja um derrotado, mas que você seja um vitorioso. Paulo sempre escreve, lá em algo sobre isso, no capítulo 8 de Romanos, versículo 37, ele fala que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos dá a vitória é Jesus Cristo. Graças a Deus, por isso, pelas vitórias que o nosso Senhor Jesus Cristo tem nos dado diariamente. Eu quero te chamar, irmãos, nessa noite, que é uma noite que nós intitulamos, se nós tivéssemos aqui os cultos presenciais, a gente estava no momento de oração, nós estaremos orando juntos, porque é momento de oração. Então,
eu quero te chamar nesse dia, que é uma noite de oração, para que a gente busque junto a presença de Deus, para que a gente busque, de uma forma tremenda o Senhor e vamos repreender a nossa frieza espiritual, vamos repreender tudo aquilo que tem causado em nós o distanciamento de Deus, e vamos buscar ao Senhor enquanto a gente pode achá-lo. Como que eu busco ao Senhor? Dentro da palavra do Senhor. Como você tem tirado tempo para estar buscando ao Senhor na sua palavra? A palavra do Senhor, ela é resposta, ela é direcionamento. A palavra de Deus é algo que nos traz fortalecimento, não é? Nós podemos buscar ao Senhor em oração, porque a oração também é alimento, é a maneira que nós temos de comunicarmos com Deus. De maneira nenhuma as nossas palavras são lançadas fora quando nós falamos com Deus. Nós temos que ter aquele coração mesmo transformado, cuidado pelo Senhor. Nessa noite também eu te chamo, irmão, você que pode, consagra a sua vida, jejuma, não é? Busca uma maneira de você estar distanciando às vezes um tempo daquilo que é errado, daquilo que não agrada ao Senhor, para que você se santifique. A santificação é nós estarmos fora daquilo que desagrada ao Senhor. O Senhor Jesus nos dá vitória, e sim, nós temos a vitória através dele, mas essa vitória, ela só é dada para nós, as coisas só acontecem mesmo se nós estivermos com a nossa vida na presença dele, se nós estivermos com a nossa vida no altar. Irmãos, se nós estivermos com a nossa vida no altar, o nosso coração na presença do Senhor, eu creio que o Senhor nos dá vitórias. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que o apóstolo Paulo ainda termina falando para os coríntios, falando para eles: meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É um aconselhamento, um encorajamento para que eu e você, a gente continue na obra de Deus, sabendo que por mais que as angústias e dificuldades venham, porque nós temos muitas coisas que nos atrapalham a estarmos andando para frente e buscando as coisas na obra de Deus, não é? Você pode olhar para a sua vida. Eu imagino que hoje, para você que está me ouvindo aí, está me assistindo, é provável que você está passando por alguma luta. Todos nós passamos por luta. Nós passamos lutas no nosso trabalho, nós passamos luta no meio da nossa família, nós passamos luta, não é, com os nossos amigos, né, problema de relacionamento, nós passamos luta às vezes na área conjugal. Também na área espiritual passamos dificuldades, sim. Passamos também problemas na área de saúde. Quantas pessoas estão hoje, às vezes, com problema de saúde? Pois, irmãos, nós somos vitoriosos e vamos ter vitória sobre tudo isso. Então, prepare a sua vida, esteja na presença de Deus, porque essas lutas aí são as aflições que Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tenho ânimo, eu venci. Então tenha ânimo, tenha esse coração ligado no Senhor, porque eu sei que o Senhor vai te dar a vitória, porque isso é promessa, não é? Nós temos a vitória porque o Senhor nos prometeu na sua palavra. Eu sou mais do que vencedor. Não adianta nós pensarmos em derrotas, porque as vitórias, elas estão aí para que a gente creia que elas verdadeiramente existam, e isso vai dar para nós uma condição de nós alcançarmos essas vitórias, sim, viu? Quando nós esperamos e nós perseveramos em Cristo. Amém? Então, para encerrar, eu quero deixar isso para você, né? Você está passando as suas lutas? Passe dando glórias a Deus. Você está passando suas dificuldades? Deixa Deus trabalhar na sua vida, porque eu creio que tudo que nos acontece há um propósito, e esse propósito é sempre para melhor. Então não murmure, não reclame, esteja na bênção de Deus. Eu sei que o Espírito Santo de Deus vai estar te dando direção certa, e no final vai ser bênção,
Amém? Graças a Deus, aleluia. Irmãos, antes de eu orar com os irmãos, para a gente estar encerrando o culto, eu quero que você, em nome de Jesus, não deixe de estar assistindo os cultos. Agora é terça, nós na sexta-feira vamos estar aqui novamente. Que Deus te abençoe, né, por você estar nos assistindo, por você estar compartilhando, falando para as pessoas também, para que mais pessoas possam estar assistindo conosco. Eu sei que o Senhor, em nome de Jesus, vai te dar vitória também através dessa maneira, desse jeito que você tem feito, porque é um trabalho que você tem feito. Amém? Que Deus te dê graças em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, a tua palavra foi dita, Senhor querido, e nós cremos que a vitória vem através de Jesus Cristo. Quantos irmãos, ó Pai, nessa noite, eu creio, estão passando por problemas, estão aflitos com alguma situação, estão buscando no Senhor, ó Pai, uma direção, e na autoridade de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo toda ação maligna. Senhor eterno, age sobre cada família, Senhor. Pai, abençoa aquele que está, meu Deus, nessa noite enfermo, tira a dor de cabeça, a dor, meu Deus querido, do corpo, meu Deus querido, tudo que tem acontecido na área espiritual, familiar, sentimental, em nome de Jesus, todo mal cai por terra, mas que o Senhor traz, ó Deus, uma vitória, bênção sobre a vida de cada um dos seus filhos. É no nome de Jesus que eu oro, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém? A paz do Senhor até sexta-feira.